Você sabia que a gramática normativa, aquela de consulta, do bom escrever, do bom dizer, é apenas uma das gramáticas que se tem sobre a língua? Pois é. A gramática não se resume só à normativa, há diversas outras possibilidades e hoje vamos falar de 3 delas. Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Esse é mais um daqueles vídeos para desmistificar que só se escreve bem, só se fala bem quem conhece a gramática normativa, ou aliás, de quem acha que a língua se resume à gramática normativa, muito pelo contrário. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe seu like, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas para que a gente possa discutir sobre efetivamente o funcionamento da linguagem e não se uma vírgula aqui ou outra é certo ou errado e se isso vai influenciar na competência discursiva, entre outras questões do leitor, do escritor, enfim, e se a gente pensar principalmente aqui no aluno, né, no ensino-aprendizagem. Então, vamos falar sobre essas gramáticas. Primeiramente, eu vou aqui bem resumidamente, bem rapidinho, retomando. Linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal humana de uma forma de descrever o seu funcionamento, os mecanismos do sistema linguístico e como isso se dá. Então tem uma metodologia, uma investigação e como é uma ciência e tem o objetivo de descrever, ela se pauta em mostrar o funcionamento, mas não diz se é certo ou se é errado, não há esse julgamento. Já ao contrário, a gramática normativa vem exatamente falando o que é certo e o que é errado. Então a gente precisa discutir sobre isso, porque hoje o que é imposto quanto a escrever bem, ao falar bem, está muito associado à gramática normativa e isso é com certeza efeitos de um preconceito social, porque sempre a elite, e isso é ligado ao poder econômico, sem sombra de dúvidas, influencia na norma de prestígio, no que é bonito dizer, no que é o certo dizer e o que é errado. E tudo que é errado é deixado de lado, marginalizado, e isso acontece na língua também. E talvez por causa da língua do discurso, muitos outros preconceitos também continuam acontecendo. Por isso é tão importante refletir sobre isso. Mas bora lá então. Sobre a gramática. Eu disse aqui que há várias gramáticas, e isso é verdade. Hoje vamos focar em 3. Primeiro, conceituando sobre a gramática normativa, já que ela talvez é uma das causadoras aí das confusões, exatamente por causa desse preconceito social, e vamos falar de outras 2. Lembrando que não são apenas essas 3 que existem, certo? Não se esgota aqui, há diversas outras gramáticas com suas finalidades, a depender do campo e do estudo, tá bom? Então, sobre a gramática normativa. A gramática normativa é o que se estabeleceu como o que é certo e o que é errado falar. Então, a gente pode definir como um conjunto de regras que devem ser seguidas, ou seja, se um falante de uma determinada língua não segue as normas descritas e impostas até por essa gramática normativa, ele não sabe escrever, ele não sabe falar, ele não conhece a língua. É isso que vemos difundido na nossa sociedade como um todo. Então, a gramática normativa, ela é essas regras que devem ser seguidas e que vai pegar o funcionamento da linguagem, da língua, mas estabelecer, olha, isso é certo, isso é errado, isso é aceitável, isso não é aceitável, e o que não é aceitável, deixa de lado, é excluído. Então, talvez uma construção como nós vai é totalmente errado pelo ponto de vista da gramática normativa, e que não faz parte, não sabe. Só que o que acontece? Aqui um ponto que vale ressaltar, porque vem um tanto de gente aqui falando assim, mas então quer dizer que pode errar, pode fazer qualquer coisa com a língua. Gente, tem um pouco de bom senso e um pouco de interpretação de texto. Quando diz nós vai e que a gramática normativa fala que está errado, ela fala que está errado e que o falante nativo de uma determinada língua não conhece a língua. Mas isso é um erro grosseiro e ridículo, porque na verdade todos os falantes conhecem da sua língua. O que pode acontecer é falta de adequação a um determinado contexto. Então, por exemplo, você não vai usar nós vai numa escrita
por exemplo, de uma redação de Enem, né? Com certeza vai descontar da norma culta, porque exatamente uma das competências avalia a norma culta. Mas daí, por exemplo, numa rodinha, numa situação assim bem coloquial, bem de boas, a pessoa fala, nós vai, e alguém chega, nossa, você não sabe a língua portuguesa lá, não sabe falar. Uai, você entendeu o que ela falou, né? Então, não é que ela não saiba falar, talvez é inadequado a depender do contexto, da situação comunicativa, tá? Então, tenha bom senso, tenha interpretação de texto para entender o que está sendo discutido aqui. Então, essa gramática normativa, repetindo, ela é esse conjunto de regras que devem ser seguidas para o bom uso, o bom funcionamento de determinada língua. É a norma padrão, né? E o que é norma padrão? O que foi estabelecido enquanto aquilo que é o bom, é o bonito, e sempre tem essa questão associada à elite, porque as classes de elites vão falando o que é bom, o que não é, e a gente vai se adequando conforme isso, ou não. Então, essa gramática normativa, ela também pode ser conhecida como uma gramática prescritiva, porque prescreve alguma coisa. Então, se um falante comete algum erro ortográfico, enfim, de escrita, de algo do tipo, não é que ele não conhece a língua, pode ser que ele não conhece as regras da gramática que se estabeleceu como a norma padrão a ser seguida, correto? Falado disso, vamos agora à gramática descritiva. E descritiva vem de descrição. Aê! Então, a gramática descritiva vai estabelecer um conjunto de regras que são seguidas. Aqui já não tem a palavra deve ser seguida. Enquanto a normativa deve ser seguida, a gramática descritiva são regras seguidas por um falante de determinada língua. Então, está muito mais ligada à preocupação que os linguistas têm de descrever o funcionamento de uma língua, de um determinado sistema linguístico, a naturalidade de uma língua, e não a artificialidade imposta pela gramática normativa prescritiva aos falantes, certo? Então, a gramática descritiva ela está muito mais preocupada em descrever a língua como ela é. Então, por exemplo, os sociolinguistas que estudam linguagem e sociedade, eles vão investigar essas formas de variação, de variedade que ocorre na língua, por exemplo. Então, se em determinada região é muito comum falar vamos tomar um café e perde na fonologia, na parte de falar, esse som do R final, ao invés de falar vamos tomar, fala vamos tomar um café, uma água, o que seja que você queira beber, é uma descrição de como um determinado grupo, uma determinada região utiliza efetivamente a linguagem. Então, é uma visão da língua em seu uso efetivo, real, concreto, certo? Fica bem firmado aqui. Não é algo assim fictício, algo ideal, mas sim a língua e seu funcionamento como ele é, como ela é. E aqui já não tem mais esse julgamento se é certo ou se é errado. É apenas com muitas aspas, investigação de como os falantes de determinada região, determinado sistema linguístico utilizam a língua de fato. E há gramáticas descritivas que, além de descrever, propõem o uso correto ou uma determinada forma de se utilizar daquelas regras. E aí, nesse caso, é uma gramática descritiva normativa ou descritiva prescritiva, pois além de descrever, vem com as regras que devem ser seguidas da gramática normativa. E por último, deste vídeo aqui, temos a gramática internalizada. Essa gramática internalizada é comum a todos os indivíduos, a todos os falantes de um determinado sistema linguístico. Ela, então, está relacionada ao conhecimento do léxico e das construções sintático-semânticas de um determinado sistema linguístico. Então, nós, por exemplo, enquanto falantes da língua portuguesa, que é mais língua brasileira, temos a nossa construção sempre sujeito, predicado, depois o complemento, sempre assim. Há possibilidade de inversão, mas essa é a forma mais comum, por exemplo, de uma estrutura sintática na língua portuguesa. Se a gente bagunça totalmente a ordem, dependendo do que a gente mistura, ela fica irreconhecível. E aí essa característica de não reconhecer de que determinada estrutura não faça parte do nosso idioma, determinada palavra, né, que a gente, por exemplo, em português, há uma vogal só é uma sílaba, mas
Não há como ter sílabas em português brasileiro sem uma vogal. Então, essas constituições lexicais, semântico-sintagmáticas, da construção dos enunciados, faz parte dessa competência, dessa gramática internalizada que todos nós conseguimos reconhecer o que faz parte ou não do sistema linguístico que utilizamos. Então, essas questões de que a gente reconheceria determinada estrutura faz parte do nosso sistema linguístico ou não, ratificam a tese de que nós, enquanto indivíduos falantes de uma língua, temos uma gramática internalizada. Então, por esse ponto mesmo, já dessa gramática internalizada, já reforça muito de que entender a língua não é entender a gramática normativa. Como que um sujeito que comete um erro de ortografia e por causa disso é julgado, fala que não conhece a língua que ele fala, que nasceu e convive com ela, sendo que ele consegue reconhecer que faz parte ou não de um determinado sistema linguístico. A questão linguística e do que é certo, do que é errado, no caso da gramática, está muito menos ligada a uma questão realmente linguística, de caráter científico, de investigação, e muito mais ligado a uma questão social. Como eu disse e vou repetir, a questão de erro, certo e errado, está ligado intrinsecamente a um grupo social, a determinações sócio-histórico-ideológicas que sempre vão perpassar todos os funcionamentos, todas as práticas discursivas que utilizamos no nosso dia a dia. Então, para fechar esse vídeo, é importante lembrar que não existe só apenas um tipo de gramática. Gente, além dessas aqui, tem gramática histórica, gramática histórico-comparativas, ou gramática reflexivas, outros tipos de gramáticas que vocês podem pesquisar se tiver interesse, ou se quiser que eu traga alguma aqui, comenta aqui nos comentários. Bem redundante, mas faz parte aí, é porque é para reforçar, tá vendo? É uma questão pragmática aqui, reforçando. Comenta nos comentários alguma dessas gramáticas que eu posso fazer um vídeo e trazer para cá também. Então, a gramática, ela não se resume, e a língua principalmente, a um conjunto de regras que devem ser seguidas. É muito importante a gente ampliar o nosso ponto de vista e expandir esses horizontes, entendendo que essas gramáticas também, elas não se excluem, mas se complementam em diversos aspectos. E se você quer saber mais sobre essas questões de preconceito e tal, tem um vídeo que eu fiz aqui para o canal Preconceito Linguístico, vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição, que vale muito a pena conferir. Aliás, o livro Preconceito Linguístico, que é Como se Faz, do Banho, é fenomenal e deveria ser uma leitura obrigatória para todos os falantes de língua portuguesa. Aqui na descrição do vídeo tem um link para compra de livros na Amazon. Se você for comprar, compre com o link do canal, isso ajuda a manter o conteúdo aqui do Leve Letras. Espero te ver no próximo vídeo e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!